Como colher um tomate matou o jardineiro. Por que mexer na sopeira resultou na morte deste homem? O que fez esta porta derrubar a vendedora? Como essas 3 pessoas foram mortas por sistemas de segurança? Há mais maneiras de morrer do que a mente humana é capaz de imaginar. Algumas são repentinas e chocantes. Outras são lentas e metódicas. Mas todas as mortes podem ser explicadas. Mesmo as mais estranhas. As mais estranhas formas de morrer. Denver, no Colorado, 22 de abril de 2000. Este é Donald Swift. Donald ganhava a vida como empreiteiro. Mas sua verdadeira paixão estava no quintal de casa. Donald adorava a jardinagem. Era o que ele fazia para relaxar. Mas seu hobby começou a gerar mais estresse do que relaxamento. Sai daqui! Xô! Xô! Cães malditos! Saiam daqui! Os cachorros da vizinhança estavam cavando em seu quintal, destruindo não apenas as suas plantas, Malditos cães! mas também sua paz de espírito. Donald tomou uma decisão drástica. Sua solução foi construir sua própria cerca elétrica. Que, segundo o engenheiro elétrico Ian Robin, seria uma boa solução. Ela é simples e eficiente. Os cães sabem que serão punidos, que vão sentir dor se forem até lá e aprendem rapidamente a não voltar. Quando um cão toca numa cerca elétrica, ele fecha o circuito, permitindo que a eletricidade flua. Se a eletricidade está fluindo de algum lugar, ela tem que ser capaz de fluir de volta. E quando um animal toca a cerca, ele acaba criando um caminho até o chão. O cão leva um choque breve, mas forte. Após comprar as peças numa loja de ferragens local, Donald começou o trabalho. Primeiro ele colocou as estacas de metal. Depois, passou o arame. Para um homem acostumado a construir coisas, montar uma cerca elétrica parecia brincadeira de criança. Mas isso não era verdade. Você não pode ligar um fio na tomada e passá-lo em volta da sua casa. Vai manter os cães afastados, mas pode matar todos eles. Donald achava que tudo o que ele precisava fazer era ligar os cabos na rede elétrica da casa e seus problemas com os cães chegariam ao fim. Acho que isso vai afastar os cães. Ele não percebeu que havia transformado a cerca elétrica numa armadilha mortal. Donald havia esquecido o ingrediente mais importante para que sua cerca elétrica fosse segura: o energizador. Ele converte o fluxo de energia constante em uma série de pulsos muito curtos. E como os pulsos duram apenas uma fração de segundo, eles não são capazes de machucar ninguém. O maior problema com a cerca que ele montou era que a voltagem era aplicada no arame durante todo o tempo, nunca estava desligada. Donald não sabia dos perigos de sua cerca até a tarde de 26 de abril de 2000. Tudo bem. Logo após as 5 horas, ele recebeu uma ligação da esposa dizendo que ia se atrasar. Um detalhe que não parecia incomodar Donald. Afinal, ele teria mais tempo para o seu jardim. Mas dessa vez, suas mãos pegaram mais do que um tomate maduro. Os pulsos curtos teriam permitido que Donald se soltasse da cerca. Mas, segundo o Dr. Andrew Baker,
Naquela situação, isso era impossível. Infelizmente, quando a eletricidade flui por um membro, a primeira coisa que acontece é a contração dos músculos, que não conseguem relaxar. Como a corrente era contínua, ele não conseguia se soltar. E quanto mais tempo ele ficava ali, mais tempo ele passava exposto à corrente. Esse é um tipo de eletricidade que faz com que todos os tecidos sejam aquecidos. E as proteínas param de trabalhar e as células param de funcionar. Todas essas coisas param de acontecer justamente por causa do calor. E quanto mais tempo a corrente passar pelo seu corpo, piores serão os danos causados pelo calor. Donald Swift trabalhava duro para cultivar a terra, sem perceber que poderia encontrar em seu jardim uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. William Gallagher construiu a primeira cerca elétrica moderna em 1936. Ele a projetou para impedir que seu cavalo arranhasse seu carro. O Border Collie é a raça de cães mais inteligente do mundo. Uma Border Collie austríaca chamada Betsy tem um vocabulário de mais de 340 palavras. Charleroi, na Bélgica, dia 20 de setembro de 2002. Este é Emile Janicourt. Como engenheiro aposentado, ele tinha muito tempo livre. Mas ninguém desconfiava de que ele estava usando seus talentos para transformar sua casa numa armadilha mortal. Emile já havia morado naquela casa com sua esposa e 14 filhos. Após anos de violência, eles foram embora e Emile tinha que pagar um aluguel à família. A decisão do tribunal o havia levado ao limite. Segundo um jornalista belga, Frédéric Dubois. Ele tinha que dar dinheiro para a filha para viver em sua própria casa. Ele estava com muita raiva. Foi uma verdadeira punição para ele. A vingança se tornou uma obsessão para Emile. Ele queria matar sua mulher e seus filhos. Este era o único objetivo dele. E foi justamente por isso que ele começou a colocar armadilhas por toda a casa. Sua família nunca iria visitá-lo, mas ele sabia que assim que morresse, eles entrariam pela porta da frente e ele finalmente teria sua vingança. Aquele homem era um demônio. Seu ódio era tão intenso que ele queria matar sua esposa e os seus filhos, mesmo após a sua própria morte. Ele pôs sua mente maldosa para funcionar e projetou o mais perverso dos sistemas de segurança. Emile fez com que cada armadilha disparasse uma espingarda calibre 12. Um poder de fogo suficiente para causar danos graves, segundo o técnico em explosivos Denis Doré. A espingarda calibre 12 é uma das maiores que existem. Você poderia derrubar um alce com ela. Portanto, se estiver parado em frente a uma delas, você está encrencado. Ele colocou as armadilhas onde sabia que as tentações seriam maiores. Ele prendeu uma linha de pesca transparente na tampa da caixa onde guardava dinheiro. Depois, passou a linha pelo teto e por trás de uma parede. Lá, ela se conectava a um pino de aço na espingarda, impedindo que ela disparasse. Quando a tampa fosse levantada, a linha de pescar puxava o pino, acionando a arma. Um reality show sem estrelas. Eu não ligo se as... As armas foram posicionadas de uma maneira que, quando disparadas, atingissem a vítima na região da face ou da cabeça. Ele era um indivíduo muito determinado. Emile Janicourt era tão determinado que não parou em uma única armadilha. Ele colocou várias em todos os cantos da casa. Todos os cômodos da casa tinham armadilhas. Elas estavam na sala, estavam dentro do banheiro, estavam no porão, na garagem.
Todos os lugares eram perigosos para quem estivesse dentro da casa. No porão, ele colocou um engradado de cerveja em cima de uma tábua sobre molas e escondeu a arma embaixo. A arma não dispararia imediatamente, apenas após a retirada de um determinado número de garrafas do engradado. Ele era engenheiro, portanto, tinha habilidades mecânicas e conhecimentos suficientes para manipular e fabricar esses dispositivos. Nos 4 anos seguintes, Emil Janicourt transformou sua casa num campo minado. Mover uma pilha de pratos ou pegar a lenha para a lareira podiam ser mortais. Ele colocou 19 armadilhas ao todo e, para saber onde elas estavam, Emil escrevia dicas para si mesmo, anotações misteriosas que só ele poderia entender. Emil Janicourt era um homem tão obcecado pela vingança que instalou 19 armadilhas nos 3 pisos de sua casa. Cada uma delas era projetada para disparar uma espingarda escondida. Todas as 19 armas estavam camufladas em alguns casos, as paredes foram cavadas e substituídas por papel de parede para esconder o cano da arma. Emil transformou sua casa num campo minado. Um perigo não apenas para convidados desavisados, mas também para o próprio Emil. Sempre que levantava de manhã e às vezes que ia dormir, ele precisava se lembrar de onde aquilo estava. A armadilha que ia selar seu destino estava bem à vista. Uma sopeira que estava em cima de uma prateleira. Ele havia prendido uma linha a uma concha de sopa. A linha estava ligada a uma espingarda modificada. Quando a concha era levantada, a arma disparava. A pressão necessária para o disparo de uma arma fica entre 2 e 3 quilos. Não é muito se usar o dedo, mas pode ser se estiver levantando uma concha de sopa. Portanto, provavelmente ele modificou o gatilho para que ficasse mais fácil ativá-lo. E ele ficou bem sensível. Fazer qualquer tipo de ajuste nessa armadilha seria um trabalho extremamente delicado. Um trabalho que exigiria um toque muito leve. Ele fez um ajuste, talvez verificando se a armadilha ainda estava funcionando. Os primeiros a chegar ao local foram 2 investigadores belgas. Quando eles viram o corpo, presumiram que Emil havia cometido suicídio. Uma suposição que quase custou a vida dos investigadores. Quando o investigador abriu a caixa, ele quase morreu. Foi por uma questão de centímetros. Nas semanas seguintes, eles vasculharam a casa atrás de armadilhas. Eles agiram como se estivessem em um campo minado. Durante a guerra, foi uma loucura total. Eles encontraram todas as pistas que Emil Janicourt havia escrito, incluindo a de número 20, uma armadilha que nunca foi encontrada. A possibilidade de que ele não houvesse tido a chance de construí-la, ou ninguém jamais a encontrou. Talvez ainda haja uma armadilha na casa. Será que a 20ª armadilha de Emil não foi construída ou só não foi encontrada? Ninguém sabe. Sua inteligência perversa foi usada projetando o mais sinistro dos sistemas de segurança domiciliares. Mas, no fim, tudo o que ele conseguiu foi uma estranha forma de morrer.
Fatos curiosos. Em inglês, esse tipo de armadilha é chamado de boob trap. Boob significa estúpido ou burro, surgiu em 1599. Veio da palavra espanhola bobo, que significa a mesma coisa em português. Armadilhas leves eram comuns no início do século XX. A mais popular delas era um charuto que explodia. New Carrollton, em Maryland, 28 de junho de 1995. Jenna Davis chegava ao fim de um longo dia. Tá chovendo muito? Está. Tenha um bom descanso. Para você também. A jovem moradora de Cincinnati estava hospedada num motel de New Carrollton, mas ela não estava de férias, bem longe disso. Jenna havia feito a longa viagem de Cincinnati até ali para vender assinaturas de revista. Ela passou a maior parte do tempo vendo as portas se fecharem na sua cara. Jenna ainda não sabia, mas estava prestes a ter outro encontro com uma porta. Uma surpresa chocante que ela nunca poderia imaginar, segundo o engenheiro elétrico Ian Robin. O cartão-chave é bem simples. Você insere o dispositivo, lê a faixa magnética e, se o código for o mesmo, ele ativa um mecanismo que destranca a porta. Ele opera em baixa voltagem, de uns 6 volts. É o suficiente. Tudo o que ela precisava fazer era virar a maçaneta. Mas no momento em que a tocou, Jenna recebeu um choque. Um choque que ela não conseguiu resistir. A eletricidade faz com que seus músculos se contraiam. Basicamente, a pessoa não consegue se soltar. Como não conseguia tirar a mão da maçaneta, Jenna recebeu uma dose de eletricidade imensa. Uma situação que ficou ainda pior porque ela estava molhada, como explica o Dr. Peter Lin. Sempre que você está molhado, atrai a eletricidade. E como ela estava molhada, mãos e pés, quando tocou a maçaneta de metal, a eletricidade a escolheu para chegar até o chão. Assim, a eletricidade passou por todo o seu corpo até chegar aos pés. O assassino parecia ser o cartão-chave. Mas com uma voltagem tão baixa, isso seria impossível. O mecanismo opera em uma voltagem muito baixa, de talvez 6 volts. Não há energia suficiente naquele mecanismo para eletrocutar alguém. O verdadeiro culpado que ninguém poderia ver estava atrás da porta. A voltagem perdida de um ar-condicionado. Um dos fios que levava a energia até ele estava danificado e a corrente estava vazando. Essa corrente encontrou um caminho até a porta e a deixou totalmente eletrificada. Em um prédio comercial pode haver muito metal que não vemos. E se o fio estivesse em contato com alguma coisa metálica, conectada à porta, a situação estaria criada. Enquanto a corrente viajava pelo corpo de Jenna, ela passou pelo seu coração, tornando seus batimentos cardíacos erráticos. Quando uma quantidade de eletricidade dessas passa por você, seu corpo todo fica desorganizado. Cada célula do coração começa a bater no seu próprio ritmo. Então, em vez de uma contração organizada, tudo começa a tremer. Assim que ela caiu no chão, como o coração havia parado de bombear o sangue, seu tempo começou a se esgotar. Sem oxigênio, os neurônios começam a morrer em cerca de 5 minutos. Não havia nenhuma testemunha por perto, portanto, ela não conseguiu ajuda a tempo. Quando uma camareira encontrou seu corpo, ela já havia morrido. Senhora... Após passar o dia inteiro de porta em porta, Jenna não tinha como saber que sua própria porta a levaria a uma estranha forma de morrer. Ajude aqui! Socorro! Fatos curiosos. Fechaduras e chaves de madeira eram usadas no Egito 4.000 anos atrás. A primeira fechadura considerada inviolável foi projetada em 1784. O cartão-chave ficou popular na década de 80. Hoje ele é usado por mais de 80% dos hotéis norte-americanos.
Tá bom, tchau. Portanto, lembre-se, se você quer proteger as coisas que ama, garanta que uma delas seja você. Se estiver atrás de vingança, tome cuidado com seu alvo. E saiba que algumas portas não devem ser abertas. O jardineiro, o dono da casa e a vendedora. Todos eles achavam que estavam se protegendo, sem jamais desconfiar de que nem a melhor das medidas de segurança pode salvá-lo de uma estranha forma de morrer. Versão brasileira DPN Santos. Hoje, em